Isso aqui é uma situação que todo consultor financeiro acaba experimentando ao longo do tempo, é uma cena comum. Você está diante de um potencial cliente numa reunião comercial, você faz o envio de uma proposta, o cliente avalia, olha para um lado, olha para o outro e ele pede um pouco mais de tempo para poder pensar. O silêncio está posto na mesa e fala, não, tudo certo, a gente marca numa próxima oportunidade para você me dar uma resposta. E por mais duro que seja, a grande verdade é que essa oportunidade de uma resposta, ela muitas vezes não chega, ou quando chega, ela chega muito mais fria do que deveria, e aquela potencial venda que parecia quase que certa, porque o cara estava muito interessado, ela deixa de existir. Se isso já aconteceu com você, a boa notícia é que ao longo deste vídeo você vai entender 3 formas de fazer este follow-up, este acompanhamento de proposta, de maneira um pouco mais eficaz do que talvez você tenha feito até aqui. Esse vídeo é para você. Antes de seguir aqui no conteúdo deste vídeo, uma coisa que certamente vai fazer bem para o seu negócio de consultoria, esteja você começando este negócio, avaliando começar, é seguir o canal da Tech Finance no YouTube, caso você não tenha feito isso ainda, curtir este conteúdo e compartilhar com um outro planejador financeiro, um consultor ou alguém que pensa em começar esta carreira assim como você, para que esse bom conteúdo chegue a mais pessoas, tá? Quando a gente fala de follow-up, de acompanhamento e proposta, acho que o grande erro, né, o erro central deste tema está no que a gente chama do follow-up tradicional, né, que envolve muito mais o seguinte, o cliente sentou contigo na reunião, ele não fechou. O mais comum depois em acompanhamento de proposta é mandar follow-ups que são muito ruins, né, que é assim, você conseguiu ver o que eu te mandei? Ficou alguma dúvida? Não é que isso aqui não cumpra um papel, não tem problema, não tem grosseria nem deselegância nisso. Mas, toda vez que eu faço um acompanhamento de proposta como esse, isso parece muito mais uma cobrança, né? É uma cobrança disfarçada. Você ficou me dando uma resposta, eu estou te cobrando por uma resposta. E, na prática, quando o follow-up, o acompanhamento da proposta, ele soa como uma cobrança, isso produz resistência. E essa resistência ela acontece porque é quase como se eu estivesse colocando uma pressão sobre a pessoa que precisa decidir, o que faz com que geralmente isso faça com que ela tenha um efeito rebote, que é o de adiar a decisão. Então, o grande princípio que muda tudo, né, e eu quero que é importante que você entenda isso, é que um bom follow-up, um bom acompanhamento de proposta, ele não é uma cobrança, ele é a continuidade de uma conversa. Eu iniciei uma conversa com o meu potencial cliente no último encontro, ele ficou sem me dar uma resposta, é legítimo que eu vá em busca dessa resposta, e eu estou continuando essa conversa. Então venda não é um lugar onde eu estou de um lado, o cliente está do outro, a gente está no embate aqui para ver quem ganha, quem perde, não. Venda é compreender que nós dois estamos do mesmo lado, e o meu papel enquanto consultor é te ajudar a tomar a melhor decisão. Então, esse princípio aqui, ele vai sustentar os 3 caminhos de follow-up que eu vou te apresentar durante esse vídeo, que eu entendo que são mais úteis, mais eficazes do que esse modelo tradicional que parece mais uma cobrança. Então vamos aí. O primeiro deles é o follow-up que entrega valor, né? Qual é a lógica aqui? Em vez de eu pedir que esta pessoa me dê uma resposta, eu até faço isso, mas eu faço isso entregando algo que é relevante para essa pessoa. Trazendo alguns exemplos aqui, né? Imagina que você, durante a reunião comercial, como a gente faz aqui na Tech Finance, constrói uma primeira versão de uma evolução patrimonial, né? Que nada mais é do que eu olhar para o quanto de tempo esta pessoa ela consegue contribuir pensando no futuro financeiro dela, com quanto ela consegue contribuir, né? Quanto é que eu aporto todos os meses pensando nesse lugar de liberdade financeira e quanto é que de renda eu estimo, eu espero ter depois de ter aportado este período, este valor ao longo do tempo. A gente faz isso aqui na Tech Finance dentro do método comercial. Uma das coisas que você pode fazer neste acompanhamento de proposta é: Diogo, vamos supor que você esteja falando comigo, né? Diogo, eu fiz uma outra simulação aqui que pode ser de seu interesse, e se a gente aumenta o período de contribuição, né, tendo em vista que você é um cara super jovem ainda, por mais tempo, como você tinha falado que gostaria de se aposentar com uma renda passiva lá no futuro de 20 mil reais, se a gente estender este período de contribuição, mesmo que a gente faça isso com um aporte menor, a gente bate esses 20 mil do mesmo jeito. Eu fiz essa conta mais cedo aqui lembrando do papo da gente,
e eu achei que podia ser bem legal te mandar. E aí, poxa, eu entreguei uma informação adicional que é super útil para o Diogo, que é o meu potencial cliente. E aí, por que isso aqui funciona? Porque, em vez de mostrar que você está preocupado com a sua venda, né? Poxa, e aí, conseguiu pensar, refletiu, está pronto para me dar uma resposta? Você mostra, na verdade, que está pensando no problema do potencial cliente. E não só na sua venda. E isso ativa o que a gente chama do princípio de reciprocidade, que é um princípio persuasivo que diz que quando eu entrego algo de valor para uma outra pessoa, a tendência é que ela queira me retribuir isso de alguma forma. A segunda forma de fazer follow-up é utilizando o que a gente chama do follow-up da alternativa, né? Então, você tem um pouquinho mais de sofisticação comercial aqui, mas basicamente é oferecer ao cliente a perspectiva de ele não conseguir dizer não para a sua proposta. Como é que você faz isso? Você não coloca na mesa a possibilidade de essa pessoa te dizer não. Então, para ilustrar bem, deixa eu trazer o exemplo aqui do que é o follow-up de alternativa. Você imagina que você ofereceu para o Diogo o escopo de um trabalho completo de planejamento financeiro. E aí, neste follow-up eu vou dizer o seguinte: poxa, Diogo, eu estava refletindo sobre o papo que a gente teve e a proposta que eu te fiz foi para que você tivesse um acompanhamento que envolvesse o planejamento financeiro de ponta a ponta. Mas aí, pensando melhor depois, uma das coisas que a gente pode fazer para começar, já que isso é importante para você, em vez de olhar para o planejamento financeiro como um todo, a gente começar dentro de um escopo um pouco menor de trabalho, iniciando, por exemplo, pelo olhar para orçamento, já que isso é uma coisa que na tua avaliação pelo papo que a gente teve, está um pouco descontrolado. Então, eu entendo que na medida em que a gente consegue fazer um bom trabalho aqui olhando só para orçamento, a tendência natural é que você caminhe depois para contratar um pacote mais completo que envolve o olhar para planejamento financeiro como um todo. Então, me diz depois como é que você acha que funciona melhor para ti, né? Se é a gente começar pelo planejamento financeiro completo, como é originalmente a proposta, tem muito valor aqui certamente, ou se você prefere começar com um escopo um pouco menor. Pequena pausa aqui. E por que é que isso funciona? Quando você coloca desta forma, você tira a pressão do Diogo, que é o nosso potencial cliente no exemplo do vídeo de hoje, por aceitar ou recusar. Você coloca o potencial cliente em modo decisão entre duas alternativas e as duas levam a um sim para o começo do trabalho. Uma das coisas que a gente inclusive faz aqui, dentro desse processo de acompanhamento das propostas comerciais, é não só alterar o escopo, como também fornecer uma pequena flexibilização dentro do pagamento, né? Você paga uma entrada e depois você paga o restante, ou até conceder pequenos descontos. E isso costuma funcionar também, fornecendo isso como uma alternativa, né? O que é que não é uma alternativa? O cliente não fechar. Ele pode seguir por um caminho ou por outro, desde que ele feche. E aí um terceiro caminho para você fazer melhores acompanhamentos de proposta é o que a gente chama do follow-up com permissão para desistir. Isso aqui é um caminho que ele é até um pouco contraintuitivo, mas a gente entende que funciona porque você literalmente está removendo a pressão dessa pessoa, desse potencial cliente, por tomar a decisão de aderir à proposta. E eu vou explicar como é que você faz isso daqui a pouco, tá? E o que acontece, o que acaba acontecendo paradoxalmente é isso, é que quando você dá permissão para este potencial cliente, para que ele te diga não, muitas vezes essa pessoa ela se sente mais confortável para dizer sim, né? E se ela não lhe dá o sim efetivamente, ela vai se sentir mais confortável para, na pior das hipóteses, finalmente se dar um feedback honesto sobre o porquê ela não está disposta a aceitar aquela proposta. Então, essa é uma das premissas que a gente defende muito na Tech Finance. O sim para a proposta comercial é uma coisa muito boa. O não para a proposta comercial não é a melhor opção para quem vende consultorias, mas também é algo bom. O pior dos cenários é o talvez, é o em cima do muro. Porque isso faz com que você continue desprendendo energia para poder obter aquela resposta, que muitas vezes é um não. E por qualquer razão, as pessoas muitas vezes têm dificuldade de dar uma negativa, elas simplesmente não dizem não. E aí você fica nesse exercício eterno de tentar buscar uma resposta que nunca vem. E quando você utiliza esse último caminho de follow-up, que é um caminho mais desapegado, isso favorece não só o sim dessa pessoa, porque você tem um pouco de desapego envolvido, como favorece uma resposta sincera, porque você está tirando a pressão de ter uma resposta
positiva, né? E muitas vezes o potencial cliente se sente à vontade para dizer não, e isso também acaba sendo útil. E aí, para entregar isso aqui de forma prática, né, vamos supor que você tentou o caminho 1 de follow-up, você tentou o caminho 2 de follow-up, o cliente ainda não dá resposta, tá difícil a comunicação. Esse terceiro caminho é uma despedida elegante, que é falando o seguinte, né, Diogo, nosso potencial cliente. Poxa, Diogo, eu percebi que a gente não conseguiu avançar aqui nas trocas de mensagem, você está com um pouco de dificuldade de responder, e aí eu quero deixar você super à vontade, até porque eu não quero parecer invasivo nem deselegante, para que você diga não, caso não seja o momento de a gente começar esse trabalho, tá? Então, quero deixar esse espaço aqui aberto, aí eu vou entender o teu silêncio como um sinal verde para que a gente não comece esse trabalho agora. Tá? Então, tá tudo certo. E aí, quando você manda uma mensagem como essa, primeiro, uma mensagem super elegante, uma abordagem super sutil e essa liberdade concedida para a pessoa que você acompanha, muitas vezes é o que ela precisa ou para dizer sim, ou para que ela seja, mais uma vez, muito sincera, dizendo o porquê ela não caminha para a contratação do teu serviço de planejamento financeiro agora. Então, retomando o princípio lá do começo do vídeo, né, no fim do dia o follow-up, ele é menos sobre você e sobre a venda que você faz e muito mais sobre ser um agente que facilita a decisão do potencial cliente. Quando você consegue fazer essa troca, né, em vez de tornar o processo de acompanhamento de proposta uma cobrança, quando você troca isso por clareza, esse processo ele fica muito mais leve, mais eficaz, e isso vai fazer com que você feche mais clientes de consultoria. Então, tem um convite prático legal para fazer aqui ao final do vídeo, é você que já trabalha com consultorias, pegar uma proposta que está parada na mesa e tentar aplicar um desses métodos, né, desses caminhos de follow-up que eu compartilhei contigo nesse vídeo, e aí, poxa, observa se essa resposta não é um pouco diferente. Certamente vai fazer diferença e vai contribuir para que você feche mais projetos por aí. Beleza? Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.